Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sol nascia como uma lâmina de fogo, cortando o horizonte rachado do sertão. A terra ardia, o vento trazia cheiro de sangue e o medo se misturava ao silêncio. Na praça de Canindé, um homem ajoelhava diante da multidão, o pescoço envolto em arame farpado. Chamava-se Severino Tavares, coronel dono de terras e de vidas. À sua frente, de chapéu de couro e olhar impassível, estava Lampião. Ninguém sabia se aquilo era justiça ou vingança, mas todos entendiam que o sertão cobrava suas dívidas. Naquele instante, um som seco cortou o ar e o mundo pareceu parar. O povo assistia sem piscar, esperando o desfecho de uma história que começou muito antes daquele dia, quando a sede, a fome e a crueldade transformaram homens comuns em mártires. Dizem que o sertão não esquece, só espera a hora certa para se vingar. E foi assim que tudo começou, com uma promessa de sangue, feita sob o sol mais quente que Deus já mandou sobre a terra. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. 3 meses antes daquele amanhecer de fogo, o chão de Canindé já era pó. A chuva não caía havia mais de 1 ano, e os riachos se transformaram em valas secas. O povo rezava procissões a São José, andando descalço pelas ruas empoeiradas, pedindo um milagre. Mas quem tinha o poder não era o santo. Era o coronel Severino Tavares, dono da fazenda Santa Helena, das terras mais verdes da região e do único olho d'água que ainda resistia. Enquanto os pobres cavavam o chão em busca de um fiapo d'água barrenta, o coronel mandava desviar o riacho para irrigar seus pastos. O gado bebia limpo e os vaqueiros engordavam o bolso, vigiando o povo faminto com rifles importados de Recife. Nas vilas vizinhas, como Piranhas e Poço Redondo, o desespero tomava conta. Os 1000 réis perdiam valor, e o pão chegava uma vez por semana, vendido como ouro por mercadores que vinham do sul. As mulheres racionavam farinha, e as crianças choravam de fome até adormecer no colo das mães. O padre Eusébio tentava acalmar o povo com promessas de salvação, mas sua voz tremia mais a cada missa. Deus está provando nossa fé, dizia ele, embora soubesse que o povo sofria não era prova divina, mas castigo humano. Numa dessas manhãs sem cor, quando o vento soprava quente como brasa, um homem apareceu na feira de Canindé com o rosto coberto de poeira. Era Zé Rufino, lavrador pobre, pai de 6 filhos, morador das terras secas de Mulungu. Tinha os olhos fundos e o corpo magro de quem já não comia direito havia semanas. Contou ao feirante que o riacho de Santa Helena agora corria só dentro das terras do coronel. Enquanto as reses dele bebem, o meu menino morre de sede. As palavras se espalharam rápido. Cada boca repetia. Cada ouvido se enchia de raiva. O sertão inteiro parecia ter parado no tempo, preso entre a fome e o medo. Os vaqueiros do coronel patrulhavam os arredores, atirando em quem se aproximasse das cercas. Alguns diziam que o coronel dormia com o rifle ao lado, temendo um ataque. Outros afirmavam que ele ria das pragas que o povo lançava contra seu nome. A verdade é que o desespero já germinava como raiz funda na alma dos pobres. Numa noite, quando o céu estava tão limpo que se via o rastro das estrelas, Zé Rufino se ajoelhou na beira do terreiro e fez uma promessa. Se Deus não mandar chuva, eu busco o sustento do meu povo, nem que o inferno me cobre o preço. Mal sabia ele que aquele juramento mudaria o destino de todo o sertão. O vento assobiava entre os galhos secos e os grilos cantavam como se rezassem pelos vivos. Enquanto isso, na casa grande da fazenda Santa Helena,
O coronel contava seus lucros, bebendo cachaça fina e rindo com seus capangas. O sertão morria de fome, mas o cofre dele continuava cheio. Na parede, um quadro do Sagrado Coração de Jesus parecia observar a cena com olhos de dor e silêncio. Naquela madrugada, enquanto o povo dormia sonhando com chuva, um grupo de homens caminhava pelo mato com facões e uma corda de sisal. Entre eles, Zé Rufino seguia na frente, o olhar fixo e o coração apertado. O destino era a cerca do coronel, um plano simples, desesperado e sem volta. A lua, envergonhada, se escondeu atrás das nuvens. O sertão respirou fundo e a história começou a se escrever no escuro. A terra de Mulungu cheirava a poeira e desespero. O sol castigava o chão como se quisesse arrancar dele o pouco de vida que restava. As galinhas magras ciscavam entre pedras e o vento levantava redemoinhos de areia pelas ruas. Os sinos da igreja já não tocavam pedindo chuva, e sim misericórdia. A seca tinha virado sentença, e quem não morria de fome, morria de sede. Zé Rufino, com o rosto queimado e o corpo franzino, acordava antes do sol e passava o dia caçando algum sinal de água. O riacho onde ele se banhava quando menino agora era só um caminho de rachaduras. O chão estalava sob os pés e as plantas pareciam cinzas presas à terra. Quando voltava para casa, os filhos o esperavam com olhos fundos e lábios secos. Marinha, sua mulher, ainda tentava enganar o estômago das crianças com uma papa rala feita de farinha e folhas de umbuzeiro. As promessas de ajuda não passavam de conversa. Os políticos de Piranhas enviavam cartas dizendo que o governo mandaria mantimentos, mas nada chegava. A fé virou o último recurso e as procissões tomaram conta das estradas. Homens e mulheres caminhavam descalços sob o sol ardente, carregando santos de barro e gritando o nome de São José. No alto da serra, o padre Eusébio rezava uma novena pedindo chuva, mas até as palavras dele pareciam secas. Enquanto isso, na fazenda Santa Helena, o coronel Severino Tavares observava o gado pastar em Campo Verde, irrigado com a água desviada do mesmo riacho que antes alimentava os povoados. Tinha orgulho do que chamava de inteligência de homem de posses. Sentado na varanda da casa grande, vestia terno branco e chapéu panamá, enquanto bebia cachaça de garrafa importada. Quem tem juízo, guarda o que é seu, dizia ele aos jagunços. A notícia de que o coronel havia mandado cercar com arame farpado até os olhos d'água chegou às feiras de Propriá e Poço Redondo como um trovão. O povo murmurava, mas ninguém tinha coragem de enfrentar um homem que possuía mais rifles do que rosários. O nome dele virou maldição. As mulheres o citavam nas rezas, pedindo que Deus tocasse seu coração, mas o céu continuava limpo e mudo. Um dia, enquanto o sol se punha avermelhando as montanhas, Zé Rufino voltou do campo com as mãos vazias. Os filhos o cercaram chorando. "Pai, tem comida hoje?" Ele não respondeu. Entrou em casa, sentou-se à mesa e ficou olhando o prato vazio. Foi então que disse baixo, como quem confessa um pecado: "Se o coronel tem água, então é dele que vem o sustento." Marinha o olhou com medo. "Zé, não fala isso nem de brincadeira. Ele mata por menos." Ele se levantou e respondeu com voz firme: "Pois que mate, mas meus meninos não morrem de fome olhando para um homem que come em cima da nossa miséria." Naquela noite, 11 vizinhos apareceram em sua porta. Homens magros, calados, com olhos de cansaço e coragem. Nenhum deles sabia manejar arma, mas todos sabiam o peso da fome. Um deles, chamado João Grande, carregava uma velha espingarda sem chumbo. Outro, Clemente, trazia uma faca de cortar palma. "É só uma res, Zé, uma só. A gente mata, reparte e cada um leva um pedaço. O coronel nem vai sentir falta." Zé Rufino olhou para o céu, que brilhava sem nuvens, e fez o sinal da cruz. "Deus há de entender. Quem rouba para viver não peca.
O grupo esperou até a lua sumir. O som dos grilos se misturava ao farfalhar do mato seco. Caminharam por léguas, evitando as veredas conhecidas, até avistarem a cerca de arame farpado da fazenda Santa Helena. Do outro lado, o gado dormia em silêncio. Zé Rufino apontou para um bezerro gordo, separado do resto. Aquele dá para 12 famílias. Eles avançaram devagar e, por um instante, o mundo pareceu parar. O cheiro do capim molhado pela irrigação era quase um insulto. Cortaram a cerca com um alicate velho e o som do metal partindo ecoou como um grito. Nenhum deles percebeu que, a poucos metros dali, um vaqueiro jovem vigiava o curral. O rapaz, chamado Agenor, viu as sombras se movendo e correu para a casa grande, tropeçando de medo. "Coronel, estão roubando o gado!" gritou com a voz embargada. O coronel Severino levantou-se num salto, os olhos brilhando de raiva. "Quem é o atrevido?" Pegou a carabina, mandou acordar os jagunços e saiu gritando ordens. "Prendam todos, quero ver esses miseráveis rastejando no terreiro antes do amanhecer." E o destino dos 12 homens foi selado ali, sob um céu que continuava seco e indiferente. A madrugada chegou sem vento, abafada como se o próprio sertão tivesse prendido a respiração. Os passos dos jagunços ecoavam entre as pedras, enquanto o coronel Severino Tavares seguia à frente com a lanterna tremendo em sua mão gorda. O brilho fraco revelava rostos de homens encurralados, cobertos de poeira e medo. Zé Rufino e os outros haviam conseguido arrastar o bezerro até o início do mato, mas não foram longe. O estalo dos galhos denunciou sua presença e os tiros começaram a rasgar o escuro. Foram rendidos sem resistência. Nenhum deles tinha coragem de revidar contra homens armados até os dentes. As cordas apertavam os pulsos, o sangue escorria misturado ao suor. Quando o sol nasceu, todos estavam amarrados no terreiro da fazenda Santa Helena. Os moradores da vila foram obrigados a comparecer. O coronel queria que o exemplo fosse público, para nunca mais nenhum cabra pensar em botar a mão no que é meu. Os jagunços formaram um círculo. O padre Eusébio chegou apressado, ainda com a batina suja de poeira, implorando para que houvesse compaixão. "Coronel, pelo amor de Deus, são homens pobres, trabalhadores. A seca enlouquece o juízo de qualquer cristão." O coronel olhou para ele e sorriu sem alma. "Padre, Deus me deu estas terras e eu defendo o que é meu. Se o senhor quiser rezar, reze por eles." Zé Rufino foi o primeiro a ser arrastado para o centro. Seus filhos, escondidos atrás de uma moita distante, assistiam sem entender. O coronel caminhou devagar, o chapéu branco sombreando o rosto. "Tu roubou uma res minha, homem?" Zé não respondeu. "Fala, desgraçado!" gritou o coronel, e o som seco de um tapa ecoou pelo pátio. O lavrador ergueu a cabeça, os olhos marejados e murmurou: "Roubei a fome, coronel. A do senhor ainda vive, a minha já matou os meus." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo mugido distante do gado. O coronel virou-se para seus capangas. "Tragam o arame farpado." O povo recuou horrorizado. Padre Eusébio tentou interferir outra vez, mas foi empurrado por um dos jagunços. "Isto é pecado, coronel!" gritou o padre. "Pecado é não respeitar o dono da terra, padre." O som do arame desenrolando pareceu o sibilo de uma serpente. Os capangas prenderam o primeiro homem. O arame se apertava no pescoço, cortando devagar. O grito que saiu não parecia humano. Um, depois outro, até 12 corpos se balançarem sob o sol das 6 da manhã. O cheiro de sangue queimado se misturava ao da cachaça que o coronel mandara abrir para celebrar. O povo assistia calado, com medo e nojo. Ninguém ousou rezar alto. As mulheres chegaram correndo quando tudo já tinha acabado. Maria Antônia, a mulher de Zé Rufino, se jogou sobre o corpo do marido. Os jagunços riram. "Tira essa doida daqui!" ordenou o coronel, mas ela não soltou. Agarrou-se ao peito do homem morto e gritou com a força de quem perdeu tudo:
Deus há de pesar essa maldade nas costas do Senhor. O coronel, cuspindo no chão, respondeu: Deus só escuta quem tem terra, mulher. A notícia se espalhou mais rápido que o vento. Em cada feira, em cada venda de cachaça, se falava do massacre. Diziam que o coronel mandara deixar os corpos pendurados por 2 dias, para que todos vissem o preço da desobediência. O padre Eusébio mandou rezar uma missa, mas foi proibido de mencionar os nomes dos mortos. As viúvas foram expulsas das casas e obrigadas a andar pelas estradas com os filhos no colo e o desespero nos olhos. Maria Antônia caminhou até Mulungu com os pés feridos e o coração cheio de raiva. Durante noites, ficou sentada na porta de casa, olhando para o céu sem estrelas. Repetia sempre a mesma frase: um dia o sertão vai devolver o que ele fez. As outras viúvas se juntaram a ela. Eram 12 mulheres, todas marcadas pela dor, andando pelas feiras pedindo um pedaço de pão, rezando em voz baixa, amaldiçoando o nome de Severino Tavares. No 4º dia, depois do massacre, um viajante vindo de Poço Redondo contou uma história. Disse que Lampião e seu bando estavam acampados perto do Rio São Francisco e que o capitão tinha jurado castigar cada coronel que tirasse o pão do pobre. As mulheres se entreolharam e uma chama diferente brilhou nos olhos de Maria Antônia. Se Deus demora, o homem da justiça chega primeiro. Aquela frase se espalhou pela vila. O povo repetia como reza. Ninguém imaginava que ela seria o prenúncio do que viria a seguir. O vento voltou a soprar, carregando o pó vermelho do sertão, e junto dele o nome que o coronel mais temia: Lampião. Os dias seguintes foram de silêncio e medo. O coronel Severino continuava sua rotina como se nada tivesse acontecido. O povo andava cabisbaixo, evitando cruzar seu caminho. A praça onde os homens tinham sido mortos ainda cheirava a ferro e suor. O padre Eusébio limpava o altar todas as manhãs, tentando apagar da memória as imagens que o perseguiam cada vez que fechava os olhos. Mas havia algo no ar, uma inquietação que nem o calor conseguia explicar. As viúvas se reuniam à noite, escondidas na antiga venda abandonada de Mulungu. Levavam velas, rosários e os poucos retratos que tinham dos maridos. O chão era de barro rachado, o teto deixava entrar o luar. Maria Antônia, de lenço escuro na cabeça, conduzia as orações. Deus sabe o que faz, mas o homem também tem seu tempo de justiça. As mulheres rezavam e, entre as orações, choravam. Cada lágrima era uma promessa. Certo dia, um vaqueiro cansado chegou ao povoado. Trazia notícias de piranhas. Disse que Lampião tinha sido visto atravessando o Rio São Francisco com uma tropa de homens armados. Passaram ligeiro, como quem tem pressa de resolver pendência, contou. O nome de Lampião espalhou esperança e medo ao mesmo tempo. Uns chamavam-no de demônio, outros de redentor. Mas para as viúvas, ele era a última chance de justiça. Maria Antônia sabia o risco que corria, mas não hesitou. Pegou o terço do marido, amarrou no punho e decidiu procurar o bando. Caminhou 2 dias pelas veredas, seguindo as pegadas dos cavalos, até encontrar um pescador que lhe indicou o caminho de um acampamento escondido nas margens do rio. Lá, entre mandacaros e juazeiros, o som das vozes misturava-se ao estalar da fogueira. Ela se aproximou com o coração na garganta. 2 homens armados a pararam. "Quem é você, mulher?" perguntou um deles com voz firme. "Sou viúva de Zé Rufino, aquele que o coronel matou com arame farpado." Os cangaceiros trocaram olhares e um deles foi chamar o capitão. Minutos depois, Lampião surgiu, de chapéu enfeitado, farda gasta e olhar que parecia atravessar a alma. "Diz aí, mulher, o que te traz até mim?" Ela se ajoelhou. "Justiça, capitão. Meu homem morreu sem ter culpa. O coronel o matou para mostrar poder. E agora as crianças passam fome, as viúvas pedem pão e o povo cala por medo." Lampião ficou em silêncio por alguns segundos.
Depois tirou o cigarro dos lábios e disse: Eu já ouvi esse nome. Severino Tavares. Deu 2 passos para perto. Ele acha que é dono do sertão, não é? Maria Antônia assentiu, as mãos trêmulas. Lampião virou-se para os homens ao redor, pois esse coronel vai aprender que nem Deus perdoa quem mata o pobre por vaidade. Os cangaceiros se entreolharam, sabiam o que aquilo significava. O capitão havia decidido. Nos dias seguintes, o bando se preparou. Mapearam os arredores da fazenda, descobriram os caminhos usados pelos jagunços e até os horários das rondas. Os homens de Lampião sabiam que não seria fácil, mas nenhum recuou. O capitão repetia sempre: quem derrama sangue de inocente tem dívida com o sertão. Enquanto isso, o coronel Severino sentia algo diferente. Dormia mal, ouvia galopes à noite, via vultos passando pelas janelas. Os empregados comentavam que as viúvas tinham invocado a ira dos santos. Ele ria, mas a risada saía fraca. Mandou dobrar a vigilância, reforçar as cercas e avisou ao delegado de Propriá que os cangaceiros andavam rondando as bandas. Naquela mesma semana, durante uma missa silenciosa, o padre Eusébio notou algo no olhar do povo. Já não havia só medo, havia expectativa, como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer. Um vento quente entrou pela janela da igreja e apagou as velas do altar. O padre fez o sinal da cruz, sentindo um arrepio. "O sertão vai falar", murmurou, e falou. Na beira do rio São Francisco, enquanto o sol se punha, Lampião reuniu o bando em torno da fogueira. "Amanhã a gente acerta as contas com o coronel. Quem quiser ficar, fica. Quem quiser ir, vá em paz. Mas quem for comigo, que vá sabendo que o destino daquelas 12 almas está nas nossas mãos." Corisco, Zé Sereno e Maria Bonita assentiram. O fogo estalou, iluminando rostos decididos. A lua nasceu avermelhada naquela noite, e no silêncio da caatinga, o som distante dos cavalos ecoava como prenúncio. O sertão respirava mais fundo, como se aguardasse o momento em que a justiça, enfim, cruzaria os portões da fazenda Santa Helena. Toque na lâmpada amarela e fique conosco. O amanhecer trouxe um vento morno e um silêncio denso, daqueles que antecedem a tempestade. As viúvas acordaram antes do sol, sentadas na beira da estrada, olhando para o horizonte avermelhado. Sabiam, sem ninguém dizer, que algo estava para acontecer. O som distante dos cascos de cavalo fez os cães da vila uivarem. Era como se o próprio sertão respirasse mais pesado, pressentindo sangue e justiça. Naquela mesma manhã, Lampião e seu bando atravessaram o rio São Francisco. A água barrenta batia nos joelhos dos cavalos e o reflexo do sol parecia incendiar o espelho d'água. À frente, o capitão seguia calado, com o olhar firme. Maria Bonita vinha logo atrás, de rifle no ombro e lenço vermelho amarrado no pescoço. Corisco assobiava uma cantiga de vaqueiro, e o resto do grupo seguia atento, cada um sabendo exatamente o que deveria fazer. Quando chegaram ao outro lado, Lampião desmontou o cavalo e se ajoelhou sobre a terra seca. Fez o sinal da cruz e disse apenas: "Que Deus pese o juízo de cada um." Em seguida, mandou dividir o grupo em 3 partes. Uma iria cortar a comunicação com as vilas vizinhas, outra tomaria o curral, e a última, sob seu comando, cercaria a Casa Grande. A distância até a fazenda Santa Helena era curta. Pelo caminho, o bando passou por um pequeno povoado. Um velho que varria a calçada os reconheceu, largou a vassoura e tirou o chapéu. "Que Deus acompanhe o senhor, capitão." Lampião apenas assentiu e seguiu. O povo, silencioso, observava da porta, sabendo que naquele dia algo maior que a vida estava em jogo. O sol subia quando as primeiras cercas da fazenda apareceram no horizonte. O coronel Severino ainda tomava o café na varanda, cercado por 2 jagunços. Quando ouviu o tropel dos cavalos, levantou o olhar e empalideceu. O estalo dos tiros começou logo em seguida.
O som seco das balas ecoou entre os morros e o gado, assustado, correu em disparada. Os homens de Lampião atacaram de forma precisa. Os jagunços, pegos de surpresa, tentaram reagir, mas foram abatidos rapidamente. O curral pegou fogo e o cheiro de couro queimado se misturou ao da pólvora. Maria Bonita gritava ordens, enquanto Corisco, montado no cavalo, atirava contra os que tentavam fugir pelos fundos. O coronel, tremendo, correu para dentro da casa. Pegou uma mala com moedas de 1000 réis, um relógio de ouro e uma pistola. "Ninguém me pega vivo", murmurou, empurrando a empregada que chorava na cozinha. Fugiu pelos fundos, montou o cavalo e disparou em direção à estrada de pedra que levava a Saágua Branca. Mas Lampião já o esperava. O capitão estava de pé no meio da estrada, chapéu de couro baixo, rifle apoiado no ombro. O coronel tentou frear o cavalo, mas o animal empinou, assustado. O saco de moedas caiu, espalhando o dinheiro pelo chão como chuva de metal. Lampião deu 2 passos à frente e apontou a arma. "Acabou, coronel." O homem ergueu as mãos. "Posso te pagar o que quiser. Tenho amigos, tenho fazendas." Lampião interrompeu. "E quantas vidas o senhor tem para pagar as que tirou?" O coronel tentou correr, mas um disparo certeiro acertou a perna dele. Caiu no chão gritando. Os homens do bando chegaram logo em seguida e o cercaram. Lampião olhou para ele sem emoção. "Amarre ele. Amanhã o povo vai ver o julgamento do sertão." Enquanto isso, na vila, os sinos da igreja começaram a tocar. O povo saía de casa, sem saber ao certo o que acontecia, mas sentindo no ar o peso de algo que nunca mais seria esquecido. O padre Eusébio, com o terço nas mãos, murmurou: "A justiça chegou, mas o perdão ainda não." No final da tarde, Lampião conduziu o grupo de volta. À frente vinha o coronel Severino, amarrado e ferido, arrastado por uma corda. O sol poente pintava de vermelho a estrada e o pó subia como fumaça de guerra. As moedas espalhadas pelo caminho brilhavam sob a luz, misturando ouro e sangue. Quando entraram em Canindé, o povo se juntou nas calçadas. Ninguém falava. As viúvas, ajoelhadas na praça, olharam para o homem que havia destruído suas famílias. O coronel tentou esconder o rosto, mas Lampião o forçou a olhar. "Aqui é onde o senhor matou seus pobres, não é? Pois é aqui que o sertão vai lhe responder." A multidão acompanhava em silêncio. O vento começou a soprar forte, levantando o pó da praça. Aquele mesmo vento que meses antes trouxera o cheiro da morte dos 12 homens, agora trazia o presságio da redenção. O entardecer tingia o céu de Canindé com tons de fogo e sombra. A praça, antes palco de humilhação e dor, agora era o centro de um julgamento silencioso. O coronel Severino Tavares, sujo de sangue e poeira, estava de joelhos no mesmo lugar onde mandara matar os 12 homens pobres. O povo o cercava, em silêncio, como se até o vento tivesse parado para assistir. Lampião desmontou o cavalo e caminhou até ele. O som das esporas cortava o ar. Parou a poucos passos, olhou o homem de cima e disse com voz firme: "Não há castigo de homem que pague a maldade feita em nome da ganância. Mas o sertão tem memória, coronel. E hoje ela vai cobrar." O coronel levantou a cabeça, a voz trêmula. "Eu tenho dinheiro, Lampião. Tenho ouro, tenho gado, posso pagar." O cangaceiro abaixou o olhar e respondeu frio: "Dinheiro não compra alma, e a sua já está penhorada faz tempo." O padre Eusébio apareceu à porta da igreja, os olhos marejados. Tentou dar um passo à frente, mas Lampião o interrompeu sem sequer virar o rosto. "Padre, o senhor reza pelos vivos. Hoje o sertão vai enterrar um pecado." O padre baixou a cabeça e ficou parado, rezando em silêncio. Maria Bonita se aproximou, segurando o terço que Maria Antônia havia lhe entregue dias antes. Estendeu-o para Lampião. "É dela." Ela pediu para que o senhor fizesse justiça com as mãos de Deus. Lampião pegou o terço e olhou para o coronel. "Pois que seja com as mãos do sertão." Mandou trazer o arame farpado.
2 homens do bando o desenrolaram devagar, e o som metálico fez muita gente estremecer. As viúvas estavam ali, firmes, sem lágrimas. Maria Antônia deu um passo à frente. Lampião olhou para ela. "Quer fazer parte, mulher?" Ela assentiu. Ele lhe entregou uma ponta do arame. "Hoje o peso da justiça é teu." Maria Antônia segurou o arame com as 2 mãos e começou a puxar. O coronel gritou, o som rasgou o ar e ecoou pelas paredes de barro da vila. O povo continuou parado, nenhum olhar desviou. O sol descia, dourando o rosto impassível de Lampião. "Sente, coronel. Sente o peso de quem viveu à custa da dor alheia." Quando o corpo caiu, o silêncio tomou conta da praça. As viúvas começaram a rezar o terço, uma a uma, e o som das orações se misturava ao vento que voltava a soprar. O padre Eusébio, de joelhos, fez o sinal da cruz. Lampião olhou em volta e disse apenas: "Hoje o sertão falou." Os homens do bando desmontaram a corda e deixaram o corpo estendido. O povo se afastou devagar, com o respeito que se tem por um castigo merecido. Maria Antônia ajoelhou diante do corpo e murmurou: "Agora ele está nas mãos de Deus, e Deus há de julgar de novo." Naquela noite, Lampião e o bando acamparam nas margens do rio. O fogo da fogueira refletia nos rostos cansados. Corisco afiava o facão. Maria Bonita costurava o lenço rasgado. Lampião ficou em silêncio por um tempo, olhando para o horizonte. Amanhã o vento leva o pó, mas o nome dele vai ficar no chão. O dia seguinte amanheceu com o canto dos galos e o cheiro de terra quente. O corpo do coronel ainda estava na praça, pendurado no mesmo poste onde os 12 haviam morrido. O povo acordou cedo, mas ninguém ousou tirá-lo dali. Os sinos tocaram e o padre Eusébio, com voz firme, anunciou a missa das almas. Pelos mortos e pelos vivos que aprenderam o preço da justiça. Depois da missa, Lampião montou o cavalo, olhou para Maria Bonita e disse: "Vambora, o sertão está em paz por enquanto." Os homens o seguiram, e logo o som dos cascos se perdeu na estrada. O povo observava, sem saber se devia agradecer ou temer. As viúvas choravam em silêncio, não de tristeza, mas de alívio. O sol subiu alto e o calor começou a secar o sangue da terra. Uma velha sentada à porta da venda olhou para a praça e murmurou: "Foi Deus quem mandou esse homem. Ele só usou o nome de Lampião." E ninguém se atreveu a contestar. A noite desceu sobre Canindé como um manto pesado. As estrelas pareciam observadoras silenciosas do que restara do julgamento. O vento soprava fraco, trazendo o cheiro de cera e de terra molhada pelo orvalho. O corpo do coronel Severino Tavares ainda pendia na praça, iluminado pelas chamas trêmulas das velas que as viúvas acendiam em silêncio. Aquele pedaço de chão, que meses antes tinha sido palco de vergonha e desespero, agora se tornava o símbolo de uma justiça rara no sertão. Lampião ficou de pé, observando o cenário. Não havia orgulho em seu rosto, apenas o cansaço de quem conhecia o peso da vida e da morte. Maria Bonita se aproximou, segurando o lenço suado nas mãos. "Valeu a pena, Virgulino?" perguntou baixo. Ele demorou para responder. "Valeu pelo que o povo viu, não pelo que eu sinto. O sertão é assim, a gente vence, mas o coração continua com sede." Os homens do bando desmontaram o acampamento ainda sob a escuridão. O fogo da fogueira diminuía e o som dos cascos ecoava nas pedras. Ao longe já se ouvia o rumor das vozes do povo comentando o acontecido. Diziam que Lampião tinha sido enviado por Deus. Outros diziam que era o diabo cobrando as contas. Mas ninguém negava. O coronel pagara o preço que devia. Na manhã seguinte, a notícia atravessou o Rio São Francisco e chegou a Piranhas, Poço Redondo e Delmiro Gouveia. Nas feiras, os cantadores improvisavam versos sobre o feito. Lampião matou o valente, que matava sem perdão, foi o sangue da injustiça corrigido pelo sertão.
As pessoas repetiam o refrão com emoção, e até quem antes chamava o cangaceiro de ladrão, agora falava dele com respeito. Enquanto isso, Lampião e o bando seguiram viagem por estradas estreitas, cortando as caatingas e evitando vilas. O sol queimava forte e o pó grudava no couro das roupas. Corisco puxava a conversa, tentando aliviar o silêncio. Capitão, o povo está cantando o nome do Senhor como se fosse santo. Lampião sorriu de lado. Santo não mata, Corisco. Eu só fiz o que o padre não podia. Na beira de um riacho seco, pararam para descansar. Maria Bonita se ajoelhou, pegou um punhado de terra e deixou escorrer pelos dedos. Parece até que o chão ficou mais leve. Lampião olhou para o horizonte e respondeu. Ficou por enquanto. O sertão nunca esquece quem manda. Logo outro coronel toma o lugar desse. O silêncio se alongou. O som distante de um aboio veio com o vento, melancólico como reza. O capitão suspirou e montou o cavalo. Vamos, que o caminho é longo. O grupo seguiu, desaparecendo entre as veredas. Em Canindé, o povo retomava a vida. O padre Eusébio celebrou uma missa na praça e o corpo do coronel foi enterrado sem pompa nem reza. As viúvas, pela primeira vez, comeram juntas uma refeição completa, oferecida por moradores que antes as evitavam. Maria Antônia, sentada à sombra da igreja, olhou para o céu e murmurou: o sertão é duro, mas Deus ainda anda por aqui. As moedas que o coronel perdera na fuga continuaram espalhadas pela estrada, meio enterradas na poeira. Ninguém as recolheu. Diziam que o dinheiro de Severino era amaldiçoado, fruto da dor dos pobres. E assim ficou, brilhando sob o sol do meio-dia, testemunha muda de que o ouro não compra o perdão. Semanas depois, um homem vindo de Arapiraca contou que Lampião fora visto cruzando o rio de novo, em direção à Bahia. Levava o mesmo olhar firme e o mesmo silêncio pesado. Ele não fala muito, mas quando fala, até o vento escuta, disse o viajante. O povo de Canindé ouviu o relato e por um instante sentiu orgulho e medo ao mesmo tempo. Com o tempo, a história virou lenda. Os violeiros cantavam nas feiras, os meninos brincavam de ser Lampião e as mulheres contavam, à beira do fogo, que naquela terra o cangaço não matou por ganância, matou por justiça. O sol se punha outra vez no sertão quando o padre Eusébio, sozinho, caminhou até a praça. Acendeu uma vela diante da cruz erguida, onde antes pendia o corpo do coronel. Fez o sinal da cruz e murmurou: que o Senhor perdoe quem fez e quem sofreu, porque ambos conheceram o peso da vida e da vingança. O vento soprou leve, balançando a chama. E no eco distante dos aboios, parecia haver uma resposta. A lua minguante ainda pairava no céu, quando o bando se afastou das margens do rio. A madrugada tinha o cheiro de poeira fria e fumaça de lamparina. O vento batia leve no rosto de Lampião, que seguia em silêncio, cavalgando à frente. Atrás dele, os homens conversavam baixo, como se não quisessem acordar o sertão. Maria Bonita, atenta, mantinha os olhos na estrada. Ela conhecia aquele olhar do capitão, o de quem venceu, mas não se sentia em paz. Quando o sol despontou no horizonte, o bando chegou a uma pequena vila chamada Olho d'Água do Bento. Era uma terra seca, mas viva. As casas de taipa, o mercado de farinha e o sino da capela batiam anunciando o novo dia. O povo os recebeu com curiosidade e medo. Um menino descalço correu até o terreiro e gritou: "É Lampião, ele está vivo mesmo." As mulheres se esconderam, mas os homens ficaram na rua, chapéu na mão, esperando ver o que o cangaceiro faria. Lampião desmontou o cavalo, tirou o chapéu e limpou o suor da testa. "Não viemos para a guerra", disse em voz alta. "Viemos para lembrar que o sertão ainda tem dono. O povo." O velho Chico das Matas, o mais antigo dali, respondeu: "Capitão, depois do que o senhor fez em Canindé, o povo fala que Deus anda de chapéu de couro." Lampião soltou um leve sorriso. "Deus não precisa de couro, seu Chico.
Ele só precisa que o homem não se esqueça do que é certo. Enquanto o bando descansava, Maria Bonita conversava com as mulheres da vila. Elas contavam histórias de fome, de filhos doentes e de coronéis que mandavam mais que o próprio governo. Uma delas mostrou uma sacola de pano com algumas moedas furadas. Foi o que sobrou do pagamento pela colheita, capitã. O resto o patrão ficou dizendo que a seca comeu. Maria Bonita apertou os lábios. Um dia, o sertão ainda vai comer ele também. Naquela noite, o povo ofereceu comida e abrigo ao grupo. Na fogueira, os violeiros começaram a cantar versos improvisados. Lampião fez justiça no sertão de Canindé, onde o rico mandava e matava. Hoje, o pobre tem fé. O bando ria, batia palma e até o capitão deixou escapar um riso discreto. Mas quando o violeiro mencionou o nome de Severino Tavares, o rosto de Lampião endureceu. O silêncio voltou à roda e ele se levantou. Não quero que cantem o nome de quem sujou o chão com sangue inocente. Cantar desgraça é chamar a lembrança para a mesa. Na madrugada seguinte, o capitão se levantou antes de todos e foi até a beira do rio seco. O céu começava a clarear e ele se ajoelhou, mergulhando as mãos na areia úmida. Senhor, se o que eu fiz foi errado, que o Senhor me castigue. Mas se foi certo, me dê força para continuar. Ficou assim por minutos, imóvel, até que Maria Bonita apareceu atrás dele. O povo te chama de herói, Virgulino. Ele respondeu sem olhar para trás. Herói é quem aguenta a seca e ainda reparte o pão. Eu só fiz o que devia. Quando voltaram à vila, o povo já os esperava. Um ancião trouxe um crucifixo de madeira e colocou nas mãos de Lampião. Para lembrar que a justiça sem fé vira vingança, capitão. Ele aceitou, guardando o crucifixo no bolso do gibão. E a fé sem coragem vira medo, meu velho. O sertão precisa das duas. Ao meio-dia, o bando montou os cavalos e partiu. O povo os seguiu até a saída do povoado, gritando bênçãos e agradecimentos. Um menino correu atrás, segurando um pequeno estandarte com o rosto de São Jorge. Lampião olhou para ele e disse: guarda bem isso, cabra. O sertão precisa de quem lute por ele, mesmo sem espada. Quando desapareceram entre os mandacarus, o vento trouxe o som distante das rezas e o eco das palmas. Lampião sabia que o nome dele seguiria crescendo. Não como o de um santo nem de um demônio, mas como o de um homem que fez o que ninguém mais teve coragem de fazer. Naquele mesmo dia, em Piranhas, um jagunço, sobrevivente de Severino, chegou ferido e contou aos coronéis da região o que acontecera. Ele enforcou o patrão na frente do povo e disse que quem rouba o pobre é pior que quem rouba a igreja. Os coronéis se entreolharam assustados. Sabiam que o sertão começava a mudar e o medo que antes era dos pobres agora pesava sobre eles. A notícia do enforcamento de Severino Tavares correu como rastilho de pólvora pelo sertão. De feira em feira, de vila em vila, o nome de Lampião ecoava nas bocas dos cantadores, dos tropeiros e até dos padres que, em segredo, confessavam admiração pelo cangaceiro que fez justiça onde a lei se ajoelhava diante dos ricos. Em Piranhas, um comerciante contou que o governo mandaria reforços. Em Água Branca, diziam que os coronéis estavam se reunindo para vingar o morto. O sertão, mais uma vez, respirava entre o medo e o encantamento. Lampião sabia que a reação viria. Sentado sob a sombra de um umbuzeiro, afiava a lâmina da peixeira enquanto pensava. A gente não mata um coronel sem matar junto a tranquilidade dos outros. Maria Bonita o observava em silêncio. Eles vão atrás, Virgulino. Ele assentiu. Vão. E é bom que venham. O sertão precisa saber que ninguém é dono da vida de ninguém. Os dias seguintes foram de perseguição. As volantes, grupos armados do governo, marchavam pelo mato atrás do bando. Cada fazenda, cada vereda, cada bebedouro se tornava armadilha. O capitão usava o conhecimento do terreno como ninguém. Cruzava rios secos, dormia em cavernas, sumia na caatinga.
Os soldados viam apenas rastros, cascos, pegadas, cinzas de fogueira. Lampião é sombra, diziam os homens das volantes. Onde a gente chega, ele já passou. Mas o bando também pagava caro. 2 cangaceiros tombaram num confronto perto de Poço Redondo. Um tiro acertou Corisco de raspão, e Maria Bonita teve de costurar o ferimento com linha de costura e álcool. Lampião assistia sem piscar. Quando o companheiro gritou de dor, ele disse apenas: melhor gritar de vivo do que calar de morto. Enquanto fugiam, o bando passou por Santana do Ipanema. Lá, encontraram um padre velho, padre Arcelino, que lhes ofereceu abrigo por uma noite. Nem o inferno castiga mais do que o sertão, meu filho, disse o sacerdote. Lampião respondeu: o inferno tem dono, o sertão não. Antes de partir, o padre lhe entregou um pequeno crucifixo de madeira. Guarda isso, nem todo homem que mata é maldito, mas todo homem que esquece Deus morre 2 vezes. Lampião o aceitou, guardando no bolso do gibão ao lado do terço de Maria Antônia. Dias depois, acamparam próximo a um vilarejo chamado Riacho Seco. O povo, sabendo da presença do bando, os procurou. Um homem trouxe um saco de farinha, outro um pedaço de carne seca. Uma mulher, com o filho no colo, se ajoelhou diante de Lampião. Capitão, o senhor trouxe a justiça que nem o governo teve coragem. Ele a ajudou a se levantar. Eu só trouxe o que o sertão pediu, mas justiça sem perdão também mata. Naquela noite, ao redor da fogueira, os homens cantavam baixo. O vento soprava morno e o cheiro de café se misturava à fumaça. Maria Bonita olhou para Lampião e disse: um dia vão te chamar de rei do sertão. Ele respondeu, olhando para o fogo: rei, rei é quem tem paz, e eu só tenho dívida. As estrelas brilhavam fortes no céu, e o som distante de um aboio cortava o silêncio. O sertão parecia adormecido, mas Lampião sabia que o descanso nunca durava muito. Ele levantou, pegou o rifle e caminhou até o alto da colina. Lá de cima, viu o horizonte vasto e escuro, pontilhado por fogueiras distantes. Acampamentos de soldados, talvez, ou de vaqueiros. Cada fogo desses é uma história, Maria. Uns queimam para rezar, outros para matar. Ela o alcançou e segurou sua mão. E o seu, Virgulino? Ele apertou a dela com força e respondeu: o meu queima para lembrar que o homem pode nascer pobre, mas não precisa morrer humilhado. Ao longe, o primeiro galo cantou. O dia nascia outra vez sobre a terra rachada, e Lampião sabia que cada amanhecer era uma promessa, a de que a luta ainda não tinha acabado, e o sertão continuava esperando por alguém que tivesse coragem de enfrentá-lo de igual para igual. O sol de setembro nascia preguiçoso sobre o sertão quando Lampião decidiu descansar o bando nas margens do rio Vaza Barris. O calor ainda não era cruel, mas o cansaço já pesava nos ombros de todos. A poeira, o cheiro de couro e o gosto de fumaça faziam parte da rotina. Era o preço de quem vivia entre a justiça e o pecado. Lampião se afastou um pouco do acampamento, sentou-se numa pedra e observou o reflexo do sol nas águas rasas. O crucifixo dado pelo padre Arcelino balançava no pescoço. Pegou-o nas mãos e ficou olhando por longos minutos. Maria Bonita chegou por trás e disse: parece que o senhor conversa mais com Deus do que comigo ultimamente. Ele respondeu sem tirar os olhos da água: é que Deus ainda me escuta, Maria, o resto do mundo não. O silêncio se instalou entre os dois, quebrado apenas pelo som dos cavalos bebendo. Ao longe, os homens brincavam de lançar faca, tentando esquecer a tensão. Corisco, com o ombro ainda enfaixado, ria alto. Capitão, o povo agora chama a gente de anjos do sertão. Lampião sorriu de canto. Anjo com faca na cintura é coisa do demo, Corisco. Mas que falem o que quiserem. O nome da gente agora corre mais rápido que a seca. À tarde, um mensageiro chegou ao acampamento.
Era um vaqueiro de voz rouca, com o chapéu gasto e a roupa coberta de pó. Trazia uma carta dobrada e amarelada. Trouxe isso de Delmiro Gouveia, capitão. Dizem que vem do governo. Lampião abriu o papel e leu devagar, a boca se movendo sem som. Quando terminou, entregou a carta a Maria Bonita. Era uma mensagem direta. O governo oferecia perdão e dinheiro em troca de rendição. Ela leu e balançou a cabeça. Eles pensam que o senhor se vende. Lampião pegou o rifle e respondeu. O ouro deles não paga nem o sangue que pisaram em Canindé. O sertão não precisa de perdão, precisa de respeito. Rasgou a carta em pedaços e deixou que o vento levasse. Ao anoitecer, o bando acendeu a fogueira. A fumaça subia fina, misturando-se ao brilho das estrelas. Maria Bonita se aproximou, sentou-se ao lado de Lampião e colocou a cabeça em seu ombro. Você ainda pensa naqueles homens, não é? Ele assentiu. Penso sim, todo dia. E penso que se um homem pobre precisa morrer para outro viver gordo, então a terra está virada do avesso. O capitão se levantou e falou com o grupo. Escutem bem, cabras. Um dia, quando o sertão tiver dono de verdade, o nome de vocês vai ser lembrado. Mas até lá, a gente carrega o peso que o povo não pode. Os homens ouviram em silêncio, com os rostos iluminados pelo fogo. Corisco apertou o punho. Então que venha quem quiser. O sertão ainda não se rendeu. No outro dia, antes de partir, Lampião olhou para trás. O acampamento deixava apenas cinzas e marcas de cascos na terra. Cada pegada é uma história que o tempo vai esconder, murmurou. Maria Bonita perguntou, e a nossa, Virgulino? Quem vai contar? Ele respondeu, quem tiver coragem de não esquecer. Enquanto cavalgavam rumo ao norte, o sol subia implacável. O vento quente levantava o pó e o horizonte parecia nunca chegar. O sertão se estendia infinito, árido, belo e cruel. O mesmo sertão que fez nascer o homem mais temido e respeitado de seu tempo. Lampião virou o rosto para o céu e murmurou, se Deus me der mais um dia, que seja para deixar justiça onde só restou medo. E o vento respondeu, arrastando as palavras para longe, como se o próprio sertão prometesse guardá-las.